Bom dia, galera. A gente está começando mais um CPS Cast, tá? Espero que vocês aproveitem o programa, interajam com a gente, tá? Qualquer questionamento, qualquer dúvida, qualquer crítica, manda aqui que eu estou lendo no chat e a gente interage aqui, eu mando para os convidados, tá? Falando nisso, meu nome é Adriano Machado, eu sou professor aqui da SENASP e a gente está com a equipe boa de sempre. Começa aí, Renato, se apresentando. Para quem não me conhece, meu nome é Adalberto Santana, sou coordenador de ensino aqui do SENASP, né? E vou estar ajudando vocês aí nesse CPS, informando algumas experiências de vida. Para quem não me conhece também, eu sou Harold, né? Também sou coordenador aqui do SENASP de Salvador, né? Eu sou da SBD e a Adalberto é da CDI, e nós vamos aí juntos discutir um pouquinho sobre esse assunto que é extremamente importante, principalmente para o mercado de trabalho, tá? Que é a inteligência emocional. Ok? Vamos. Bom, eu sou o Alex, tá? Alex Ribeiro, sou professor também aqui da instituição, tá? Sou da área de sistema de informação. Eu acho que esse assunto de inteligência emocional vai ser muito importante para vocês, tanto no mercado de trabalho quanto na vida de vocês. Olá, galerinha. Meu nome é Douglas, também sou professor aqui da unidade. E a gente vai discutir um pouquinho sobre esse tema, né, que foram escolhidos por vocês nessa votação que nós fizemos. É um tema muito importante, espero que vocês gostem e possam participar com a gente também através do chat aí, beleza? A gente ainda está tendo algum problema de áudio aqui. Deixa eu tentar trocar a saída aqui. Se eu jogar lá, será que vai, Alex? O áudio está normal. Está normal? Estou com fone escutando. O pessoal está dizendo que está muito chiado. Deve ser porque está estourando, não? Pode ser. Volume? Pode ser. Vê se o volume do microfone não está muito alto. Bom, galera, será que agora melhorou? A gente está testando aqui agora e... De fundo, sim. Dá um chiado. Não é com frequência, mas ele dá uns... Pode ser o... Isso aqui? Microfone aqui. Estão ouvindo agora, galera? Melhorou? Ainda está ruim? Diz aí pra gente. Melhorou. Deixa com esse mesmo. Vamos nessa. Valeu! Belezinha. Vamos lá, vamos começar. Vamos falar sobre inteligência artificial. Inteligência emocional. Alex vai começar falando sobre o autor, o pai desse conceito de inteligência emocional, tá? Um psicólogo norte-americano. Alex, por favor. Bom, o pai desse conceito, ele é Daniel Goleman, tá? Ele é nascido de 1946, tá? 7 de março de 46. Ele é psicólogo formado na Universidade de Harvard e durante 12 anos esse cara escreveu para o New York Times, tá? Ele escreveu principalmente sobre avanços do cérebro, dos estudos dos cérebros e das ciências comportamentais. Ele é um grande escritor de renome e ele tem vários livros, dentre eles Inteligência Emocional de 95, Trabalhar com Inteligência Emocional de 2000, tá? A Arte da Meditação, Emoções que Curam e vários outros best-sellers aí que falam desse tema. O autor Daniel Goleman, ele é um PhD, né? Ele é um doutor na área de psicologia, então não é um cara que está imaginando algo, teorizando algo, tá? Ele tem um estudo muito, tanto na área bioquímica, como na neurociência, tá? Bem, agora falando necessariamente da publicação, o livro Inteligência Emocional, Alex, fala um pouco por que é tão importante a gente falar sobre isso hoje. Bom, o livro Inteligência Emocional, do qual a gente está falando, é de 95, tá? O primeiro livro best-seller que o Daniel fez, tá? Ele traz vários insights sobre esse tema de inteligência emocional e ele ajuda as pessoas que não sabiam diferenciar o QI de QE, o que não conheciam o QI de QE. E o que é QI e QE? QI é quociente intelectual e QE é quociente emocional. Coeficiente. Coeficiente, né? Desculpe. Então, é coeficiente intelectual e coeficiente emocional. Então, ele fala bastante
em relação a isso e ajuda as pessoas a diferenciar e colocarem na cabeça que ser inteligente não está envolvido apenas em saber fazer cálculos ou algumas outras coisas que a maioria das provas pede. Tá? A gente já discutiu isso entre a gente, tá? Sobre coeficiente intelectual, que as provas elas focam muito em lógica matemática, tá? Então ele menospreza a descoberta da ciência, onde as pessoas podem ter múltiplas inteligências além das lógicas matemáticas. E ele fala que aí 80% do sucesso de uma pessoa depende mais do coeficiente emocional do que o coeficiente intelectual, tá? Bem, eu vou começar, antes da gente entrar no diálogo, na conversa, eu vou ler para vocês o primeiro questionamento, uma citação que o Daniel, que o Goleman, ele coloca no livro, tá? Vou ler aqui. Abre aspas. Qualquer um pode zangar-se, isso é fácil, mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, não é fácil. Note que ele vai fazer esse questionamento durante... Ele estava ensinando ética ao filho dele, ele que eu digo Aristóteles, tá? E ele diz que o filho dele estava se zangando e aí ele quer ensinar que não é simplesmente botar para fora uma emoção que está sentindo, é colocar para fora de maneira equilibrada, né? Bem, Harold, me diz o seguinte, quando é que eu sei que eu estou ficando zangado com a pessoa certa? Eu acho que quando você percebe que os meios, tá? O que estava acontecendo aqui, naquele ambiente, naquele momento, está relacionado com aquela pessoa, certo? Onde você sabe que existem outras pessoas, né, naquele ambiente, porém, o que lhe chateou foi direcionado daquela pessoa e não dos outros. Aí você tem que saber também separar, porque tem pessoas que não sabem muito bem isso. E, exemplo, me aborreci com o Douglas. E aí eu estou aborrecido com o Douglas, eu sei que meu aborrecimento vem de Douglas, mas aí como eu já estou super irritado e não sei lidar com isso, Adalberto cita alguma coisa e eu termino envolvendo Adalberto também nisso. Perfeito. Mas claro, não tem como ser, viu, galera? É aquela velha conversa de você descontar na pessoa errada, tá? Bem, agora falando na medida certa. Ô, Adalberto, qual é a medida certa de zangar-se com a pessoa? Quando é que eu sei que aí extrapolou o limite? Bom, extrapola-se do limite quando você já deixa de faltar com respeito, né? Então, eu acredito que a questão do seu autocontrole é muito importante nesse momento. Nem sempre você deve agir com o coração, né? Que o coração ele vai definir ali a sua emoção. Então, se você partir para a emoção, consequentemente, você vai passar do limite porque vai faltar com respeito ali com a outra pessoa. Perfeito. Ô, Alex, qual é a hora certa de você se zangar com a pessoa? Bom, eu acho que a hora certa de se zangar é assim que ocorre o ato. Então, se a pessoa faz algo que você não gosta, você se zanga, claro, seguindo a medida certa, né? Não extrapolando os limites, para que a pessoa perceba na hora que não é certo que ela fez com você e que você não gostou. Então, se você deixa para fazer isso depois, pode ser que você entre num tipo de briga ou algo que não vai levar você a nada. Então, o ideal é você expressar na hora que está acontecendo a ação que você não gosta. Eu vou fazer um questionamento para você, Alex. Vamos supor que a gente está numa reunião e eu me estressei com algo que Adalberto fez. Me estressei e a gente está na reunião. Você acha que essa é a hora de eu ir para o Adalberto e falar alguma coisa para ele? Não exatamente. O correto seria você esperar a reunião acabar para você conversar com o Adalberto. Então, tem que haver também essa avaliação dos ambientes. Eu estou numa reunião com 50 diretores de empresas muito grandes, eu não vou chegar e vou brigar com o Adalberto. Eu vou esperar, mas eu vou tentar o mais breve possível chegar para o Adalberto e dizer: ô, Adalberto, eu não curti muito o que você fez e mostrar que eu sou zangado. Correto. Porque, segundo o Goleman, ele vai dizer que você precisa primeiro controlar a sua emoção para depois você usar ela. Tá? Então, por exemplo, com certeza vocês já viram briga de casais no meio de um momento divertido ali entre a galera e alguém não gostou de alguma coisa que falou, de uma piada, e o casal começou a brigar ali do seu lado. Né? Então, esse é o momento de você ficar zangado com seu parceiro, com sua parceira. Não. Espera chegar em casa, tá? Um ambiente privado, e aí vocês discutem sobre o tema. Tá? Então, é bom você avaliar
em que contexto está? Esse é o momento exato? Será que eu não vou estar atrapalhando outras pessoas ou atrapalhando meu trabalho para tirar essa prova, essa discussão? E existe uma outra coisa também relacionada a isso, que não é só a questão de atrapalhar aquele momento, seja de trabalho, importante, mas também a questão de você, às vezes, digamos assim, não pensar direito no que você pode dizer, e em vez de você, digamos, solucionar um conflito, você criar um outro conflito, porque você está sendo extremamente emocional e não está sabendo equilibrar um pouquinho a razão com a emoção. Né? A gente tem que ter digamos assim, essa aferição pessoal, né? Por que eu estou dizendo pessoal? Porque cada pessoa tem o seu limite com relação a determinadas coisas, para poder você saber que talvez naquele momento não é o momento exato para você chamar para conversar, para ele vai expor. Isso que a Aaron está falando, o Goleman chama de sequestro emocional. Sua emoção, ele meio que anula a sua razão e você age no impulso, né, itinerante. Ô, Douglas, me diz o seguinte, como é que eu sei que eu estou me zangando com a pessoa pelo motivo certo? Cara, acho que vai muito da situação, do que aconteceu, né? Acho que tem os seus momentos de você ter os seus extremos, como o próprio Alex ele falou, que existe um momento exato e a situação adequada, né? O momento certo de você se exaltar com a pessoa não tem exatamente definido qual é, né? A qualquer momento pode acontecer qualquer tipo de situação e você elevar um pouco a questão da sua emoção em si. E não tem como você controlar, né? Eu posso até estar errando no que eu estou falando, mas discordando do que alguns de vocês falaram, eu acho que não tem como você controlar o emocional literalmente, né? O que você pode controlar são as ações que vêm da consequência da elevação do seu emocional. Agora, controlar literalmente a questão do emocional, eu acho que não tem. Eu entendi o que você falou. Você só está cumprindo as palavras. Você não consegue controlar o que você sente. Sim. Mas você consegue conter o que você sente. Perfeito. Aí é treinamento. Os impulsos. Aí tem a ver com treinamento. Assim como o jogador de futebol, para ser um bom jogador, precisa treinar todo dia, o seu equilíbrio emocional vem de treinamento. Então, você precisa... Aquele momento que você se estressou e você quer dar um passo a mais, você quer reverberar a sua raiva, a sua indignação, talvez seja o momento de você não dar esse passo a mais e é o que algumas pessoas chamam de comer a raiva, né? Eu acho que é mais a questão de você compreender tanto as suas emoções como as emoções da outra pessoa. Não é levar tudo ao extremo. E como eu já disse, né, tem o momento exato de você se exaltar. E existem pessoas que elas chegam a ponto de nem sequer se expressar diretamente à outra. Elas acabam trazendo a questão do estresse para si e morrem com aquilo ali. E aí entra o questionamento que eu fiz, né? Será que é pelo motivo certo? Será que eu não estou brigando com a pessoa por uma coisa que ela fez há 2 anos atrás e eu só estou justificando aquele saco todo que eu engoli, estou vomitando tudo de vez por uma coisa muito pequena? Pode falar, você ia falar alguma coisa. Eu vejo da seguinte forma, eu acho que, aí é até um questionamento que eu coloco para as pessoas começarem a fazer uma auto-reflexão. Será que tem realmente um momento de explodir? Boa pergunta. Porque, querendo ou não, é o que o Adriano acabou de dizer. Você talvez esteja, por exemplo, já chateado com alguma coisa, estou chateado com o Alex. E aí eu vou guardando pequenas coisas para chegar no momento eu explodir. E até que ponto isso realmente é viável para a solução de um problema? Para você conseguir, digamos assim, chegar num senso comum e resolver uma situação. Sim, eu acho que é uma chave legal da gente refletir, né? A gente, pensando, o seu pensamento acho que passa por praticamente tudo que a gente questionou aqui, né? Então a gente chega numa conclusão que a gente fala, bem, eu não posso deixar isso para depois, assim, simplesmente ignorar que isso aconteceu, mas esse não é o momento de eu falar sobre isso, mas eu preciso falar. Por mais pequeno que seja aquilo ali, é melhor sentar um momento e dizer, pô, não gostei, e aí? Como é que você vai resolver essa questão? Pode falar. Não, era basicamente isso, né? Ia complementar o argumento do Alex, até por experiência própria, né? Quando a gente vai acumulando isso, além de destruir internamente a sua pessoa, na hora que você soltar, você não vai ter ali o controle total da situação. Você acaba perdendo a razão. Galera, note que o que fica evidente é que quando você sente, você está numa carga emocional muito grande, você fica muito vulnerável, tá?
não é simples, não é só jogar para fora. A gente não está falando só de sentimentos ruins, tá, galera? Eu Sim. usei um exemplo que fica mais, pedagogicamente, fica mais claro, mas pode ser um sentimento bom que você acaba cometendo um erro grave, porque você está muito empolgadão. Então, é conseguir equilibrar isso. Bem, na sequência aqui, existem 4 pilares, galera, presta atenção, existem 4 pilares básicos que você precisa trabalhar em você para você ter um equilíbrio emocional, você ser inteligente emocionalmente, tá? O primeiro é o autoconhecimento, tá? Vou ler aqui a definição do próprio autor, tá? Reconhecendo o que sentimos e por que sentimos, tá? Eu posso ter melhorar minha intuição, ter uma boa tomada de decisão e também uma bússola moral para mim não fazer asneira e me arrepender depois. Você pode falar um pouco sobre autoconhecimento? Eu posso, né? Na verdade, isso é uma das perguntas frequentes, né, durante uma entrevista de emprego, durante um processo seletivo. É aquela básica pergunta: será que você se conhece? Será que você sabe quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos, né? Até onde vai o seu limite? Então, eu acredito que quando você tem essa autopercepção, você sabe muito bem onde jogar, né? Porque a vida eu também vejo como um jogo de xadrez. Se você fizer uma movimentação errada, você pode acabar ali estragando uma grande oportunidade que você poderia estar tendo naquele momento. Então, eu acredito que o que o Adriano acabou de dizer, a pergunta é bem simples: é você se autoconhecer, é conhecer a si mesmo e saber quais são os seus limites. Então, basicamente é o seguinte: o que você falou é que se eu não me conheço, é impossível eu achar um caminho correto para mim. E a lógica que a Adalberto falou do ambiente profissional, do ambiente acadêmico, se você não se conhece, qual curso você faz? Né, superior? Será que eu quero fazer curso superior mesmo ou eu quero fazer um técnico? Né? Então, quanto mais dúvidas você tem, é porque menos você se conhece. E aí cabe um momento de reflexões sobre isso. Né? O outro ponto, você quer falar? Quero falar sobre autoconhecimento também. Complementando o que a Adalberto falou do ponto profissional, mas esse autoconhecimento ele é muito importante também. Às vezes você chega em casa cansado, pode ser tanto trabalho ou até da escola, e você está um pouco estressado, mas você mesmo não sabe que você está estressado, você chega e desconta as coisas nos outros. E a partir do momento que você tem esse autoconhecimento de entender o que é que você está sentindo, você torna a sua convivência com os outros bem melhor. Então, você agora sabe o que é que você está sentindo e você pode tentar controlar isso com o próximo ponto aí que a gente vai ver. Agora, antes rapidinho de passar para o próximo ponto, deixa eu colocar uma coisa também, que eu acho que o autoconhecimento, ele parte do princípio de você começar a se entender, ou pelo menos a tentar se entender. Por que eu digo pelo menos tentar se entender? Porque nós somos tão voláteis com relação a certas coisas que mesmo em alguns momentos, em situações diversas, onde você tem um autocontrole ou talvez você já se conheça, você pode ter uma reação que não parece que foi você. Isso faz parte do seu eu. Saber lidar com isso é extremamente importante, tá? E aí eu trago uma outra coisinha rapidinho, que é a questão do seguinte: no autoconhecimento, essa questão que Alex falou por exemplo, às vezes você chega em casa e está um pouco irritado, e dentre outras coisas, tá? Isso pode ter um cunho também, talvez de não só um problema emocional, um problema racional, vamos dizer assim, no trabalho ou em casa, mas talvez, às vezes, de algum tipo de doença ou alguma coisa que seja crônica que possa causar isso. Por que eu estou falando isso? Por experiência própria. Como eu, particularmente, tenho problemas de coluna, se minha coluna está muito atacada, por mais que eu mantenha um equilíbrio emocional muito trabalhado, tem horas que eu fico super irritado. E vem dessa questão patológica da coluna. Sim, aí a gente já está indo, tipo assim, já extrapola você mesmo conseguir se ajudar. Isso. Aí você precisa de um auxílio de um profissional, né? Douglas, você ia falar uma coisa? Não, só complementar que a questão do autoconhecimento em si é meio que uma guerra, né, travada com você mesmo, porque
como o Alex falou sobre a questão de você chegar em casa estressado, às vezes você acaba descontando na pessoa errada, ou até no seu ambiente de trabalho, você acaba também se exaltando um pouco de forma desnecessária e tudo mais. Só que, assim, autoconhecimento é algo muito difícil. Eu não acho que seja tão fácil assim. Porque você tem aquela questão de você ter todo um estudo pessoal, né? Todo um estudo seu e também de outras pessoas. Porque para você tomar uma decisão, agir da forma correta, até mesmo uma simples gesto, uma simples palavra, pode tornar ao extremo aquela tal situação ali que você está passando no momento. Autoconhecimento é importante, isso é fato, né? Seja na sua vida pessoal, tanto na sua vida profissional, eu acho que até ainda mais na vida profissional da pessoa, mas não é algo fácil a ser feito, né? Tem que ser, na minha visão, a longo prazo. É um desafio, porque o autoconhecimento é assim, eu estou com muita raiva de alguém. Por que eu estou com muita raiva de alguém? Será que eu estou acreditando numa mentira para justificar aquele sentimento? Porque você tem que identificar se a raiva está diretamente ligada à pessoa ou à família da pessoa. Tá? Ou aquela raiva tem a ver com o ato que ele fez agora, ou como eu falei anteriormente, um ato que ele fez no passado. Será que eu não estou misturando sentimento, estou criando uma bomba, um relógio ali? Bem, depois do autoconhecimento, a gente vai para a gestão das emoções. Tá? Segundo o autor, tomar conta das emoções estressantes de maneira eficaz para que ela não estrague seu dia e seu momento, e, ao mesmo tempo, sintonizando essas emoções quando necessárias, até para entender, pois toda emoção tem uma função, tá? Ou seja, é importante a gente se estressar, é importante a gente ficar com tudo isso faz parte do ser humano. Só que gerir isso é relevante, né? Por quê? Porque, às vezes, uma coisa muito pequena estraga todo o meu dia. Será que aquela coisa diminuta valeu todo o meu estresse? Alguém quer comentar sobre essa gestão? Eu vejo da seguinte forma. Como o Douglas falou, realmente o autoconhecimento é muito complexo, tá? Por mais que você estude sobre o assunto e procure até livros para você entender e buscar algo assim, é de fundamental importância que você entenda também que gerir emoção também é difícil. Não é uma coisa fácil, tá? E aí o que é que eu trago? O que eu particularmente, Ado, faço é o seguinte: eu procuro meditar para poder aprender a gerir emoção, tá? Então, existem livros que ensinam isso, existem formas de você tentar gerenciar, para você, pelo menos, saber lidar um pouco com a questão da emoção em si, tá, gente? A gente pode falar depois, posteriormente, talvez o Drico venha a solicitar alguns livros, a gente pode citar alguns livros que ajudam nesse controle emocional, seja ele no controle emocional, talvez profissional, talvez o controle emocional em relacionamento, né, o relacionamento interpessoal, entre outras coisas, tá? Então, eu vejo dessa forma. Acho que a meditação ajuda muito para a questão da gestão emocional, tá? É o seguinte, note que gestão é uma palavra que geralmente a gente vê no trabalho, né? Mas é uma palavra relevante para a sua vida toda, tá? Desde gerir atitudes, ações, a emoções, tá? No momento estressante, toda vez que você se estressar, é o momento de você trabalhar sua inteligência emocional. Use como ferramenta de aprendizado o seu estresse. Tá? E saiba canalizar ele para pode dar bom fruto para vocês, tá? Seja a positiva, seja a emoção negativa, tá? Só complementando essa questão da gestão emocional, o quanto ela é importante, porque, na minha opinião, eu acredito que ela pode influenciar todo o ambiente, né? A depender da situação. O Adriano deixou ali como exemplo, né, uma roda de amigos, havendo ali uma determinada discussão, pode até acabar com o ambiente de alegria que estava acontecendo naquele momento. E eu já tive experiência, até mesmo na coordenação de ensino, do qual, quando uma pessoa vem esbravejando e eu não venho na mesma tonalidade que ela, eu já venho num tom um pouco mais calmo, a pessoa tende a ficar também um pouco mais calma. Então, você também, querendo ou não, pode utilizar isso a seu favor, né? Essa questão da emoção. Acho que vai muito também a questão do equilíbrio, né? Foi o que o Adalberto acabou de falar.
voltando à discussão bem mais anterior que nós tivemos, a questão de será que existe um momento certo de você extravasar? Será que existe um momento certo de você elevar a sua emoção, de você levar aos extremos? Eu acho que é necessário, sim, você, em algum momento, elevar os seus extremos, seja lá de qualquer forma, né, que você busque fazer isso aí. Mas, assim, o controle emocional, acho que deve ser, para mim, ainda bata naquela tecla, não tem condições de você controlar toda a questão do seu emocional. Você pode tentar controlar, são os impulsos que vêm, né, consequente dessa questão da emoção. Mas, assim, existem diversas maneiras de você gerir. Seja lá você, como a Arad falou, meditando, lendo um livro, escutando uma música. Tem muitas pessoas que buscam, né, quando chegam esses momentos de extremo, fazer algum tipo de atividade física que dessa forma vai expressar toda aquela angústia, seja lá aquela emoção positiva ou aquela emoção negativa, né, como até o próprio Adriano falou. Eu, por exemplo, costumo fazer isso, eu abuso dos esportes, né, numa maneira de aliviar o estresse, de tentar manter meu equilíbrio emocional ali. Eu acho que é importante, sim, e deve ser analisado de forma muito carinhosa essa questão da emoção, da gestão da emoção. Marcos, você perguntou aqui quando a pessoa surta. Você está usando esse termo de maneira pejorativa ou você está dizendo quando a pessoa enlouquece de fato de maneira patológica? Porque, assim, surtar é um termo muito pejorativo. Eu não sei se você está falando realmente de a pessoa ter um problema com isso ou só porque a pessoa extrapolou, extravasou sua emoção, você está chamando ela de surtada. Se for nesse caso, é porque ela não teve autocontrole, ela não geriu. Porque, assim, todo mundo consegue controlar a emoção. Tá? Todo mundo consegue, é capaz. Você não deixa de senti-las, até porque, para a gente evoluir o que a gente evoluiu hoje, a gente precisou de todas elas. Todas têm seus benefícios. Se vocês lerem o livro, vocês vão entender que todas têm benefícios também. Tá? O que a gente tem que fazer é controlar, é a gente saber dosar ela da maneira certa. Lembra da primeira conversa nossa? Da maneira certa, do jeito certo, no momento certo, com a pessoa certa. Você tem que trabalhar isso. Tá? Bem, o terceiro é uma coisa que o Douglas falou no início, que é a empatia. Tá? Compreender o que o outro está sentindo e, por ventura, se colocar no lugar do outro. No Brasil, a gente vive um momento bem complicado para isso acontecer, né? Mas aí, como é que a gente consegue ser uma pessoa mais empática? Pode falar? Pode falar. A questão da empatia, né, como o próprio trecho que você leu aí já diz, é você se colocar no lugar do outro, entender a situação no todo, né, ter a questão do seu autoconhecimento, mas a palavra que eu acho que se encaixa bastante nessa questão de você ter empatia é você ponderar as situações. Né? Tem situações que, de fato, são complicadas de você compreender ali no momento e acaba gerando uma discussão desnecessária, uma discussão chata, mas tem momentos, né, e principalmente eu creio que na vida profissional isso afeta bastante, é você se colocar no lugar do seu colega. Quando você gera quando você tem essa questão da empatia no seu ambiente profissional, faz com que todo o corpo, né, da empresa inteiro, ele consiga fazer com que as engrenagens elas andem todas para o mesmo caminho, né, ou todas em conjunto. Ter empatia por outra pessoa para mim, é um dos sentimentos, né, que o ser humano ele deveria trabalhar de forma muito mais rigorosa. Tá? Beleza. O que Douglas falou, complementando algo que Adalberto falou anteriormente, lembra muito isso do livro. Tá? O Goleman, ele inicia falando no livro que ele começa a estudar sobre inteligência emocional num dia de muito calor em Nova York, e ele vai pegar um ônibus, onde está todo mundo muito de mau humor, estava tendo uma certa crise financeira. E aí, as pessoas que entravam no ônibus, entravam de cara feia, de mau humor, só que o motorista, ele até cita que o motorista é um negro, ele está sempre sorrindo para todo mundo e dando um bom dia lá. Bom dia, tudo bem? Como é que está o dia? E mesmo depois que a pessoa entrava, ele ficava dirigindo e falando, ó, como esse prédio é lindo e tal. Vocês sabem que foi tal coisa. E não é guia turístico, é ônibus normal. E ele sempre empolgado ali no trabalho dele. E o Goleman fala que quando o pessoal desceu do ônibus, o pessoal já estava sorrindo, já estava mais alegre. Ou seja, a felicidade do motorista estava respingando nas pessoas e tirando aquele mau humor. Eu acho que é muito parecido com o que a Adalberto falou. Então, assim, por mais que a pessoa se descontrole, tem que manter você o controle para aquilo não extrapolar e
tem empatia. Aí eu vejo assim, a empatia eu acho que ela pode ser usada como uma ferramenta de controle de emoção. E como o Adalberto falou, se chega uma pessoa que está irritada, está num tom de voz alto, agressivo, e se você se mantém num tom baixo, eu acho que isso já aconteceu com a maioria, né? Eu tenho uma história similar com relação a isso, que a pessoa chega travejando e faz aquela agonia e até é grosseiro, e conforme você vai tratando ela bem, sorridente e tal, chega no final a pessoa, poxa, me perdoe, me desculpe. A pessoa começa nesse tom e você mantém aqui, a pessoa continua, só que aos poucos ela vai se regulando, né? Isso. E aí chega um momento que estabiliza. E aí por que a empatia ela é fundamental para isso? Porque foi usando a empatia que a gente chegou a até conseguir controlar a emoção do outro, ou pelo menos a influenciar. Se você se coloca no lugar do outro, entender por que ele está com raiva, você pode até não ficar com raiva dele por conta daquilo, mas se você entendeu por que ele está com raiva, você sabe o caminho para deixar ele com menos raiva. Isso pode ajudar você até a solucionar o problema dele. Né? Isso. Eu tenho 2 perguntas aqui, depois de Douglas colocar a posição dele. Pode ir. O Cailane perguntou para a gente como é que controlar a raiva durante o acesso de fúria. Eu acho que Aaron já respondeu, acho que Douglas também respondeu. É treinamento, tá, Cailane? É você treinar. Toda vez que você ficar com muita fúria, você tentar equilibrar, você tentar focar em uma coisa que não seja tão ruim, você não ficar pensando na coisa repetidamente. Conta até 10 aí. Douglas falou sobre praticar um esporte. Praticar esporte. Mas, por exemplo, o praticar o esporte, se der para praticar no momento. Só que ela vai questionar, por exemplo, uma caminhada. Eu acho que assim, eu acho que talvez a palavra esporte não seja adequada. Talvez uma atividade física. Ou até mesmo no jogo, acho que você já falou que jogava. Sim. Agora, quer ver uma coisa que é fundamental, talvez, dependendo da ocasião, se você estiver no meio de uma reunião, por exemplo, que não dá para você andar, que não dá para você jogar um videogame, ou ter outros subterfúgios de fuga ou de controle, talvez respirar. E aí, por isso que eu falei da meditação, regular o ritmo, que é o quê? Regular o ritmo da respiração. Para evitar o pensamento acelerado, essa coisa de ficar pensando besteira, é você parar de pensar. Só que não existe a questão de parar de pensar. Você não consegue parar. Você foca em outra coisa. Você foca em outra coisa, você pode focar na sua própria respiração. Eu faço muito isso. É o quê? Ouvir a respiração própria. Eu estou nervoso, então eu paro e digo assim, eu tenho que me acalmar. Então eu começo a perceber, eu estou inspirando e expirando. Isso mantém o controle. E assim, note que o que a Aaron está falando é você treinar isso. Você não vai, a partir de amanhã, você ouviu a gente e está tudo de boa. Não. Você vai treinando. E vai chegar um momento que você vai fazer isso de maneira natural. Uma dica bem simples que eu uso comigo mesmo é sempre perguntar, né, como o Adriano falou, se vale a pena, né, por que realmente eu estou com raiva, e depois eu procuro me distrair com outras coisas. Por exemplo, quando eu estou estressado, eu gosto de jogar. Então é um momento ali que... E aí você estabiliza a emoção e depois conversa sobre aquilo de uma maneira muito mais equilibrada. Eu faço praticamente a mesma coisa que ela Alberto. Como eu falei, existem vários motivos de você controlar o seu momento de fúria. É claro que é necessário vocês chegarem a esses momentos em alguns casos, né? Mas aí entra a questão do controle. Você tem que ter o controle, você tem que buscar, você tem que saber qual é o seu momento de você controlar essa sua fúria. Volta para o autoconhecimento. Isso, a forma de você controlar essa sua fúria, como a própria Cailane falou, existe uma maneira de a gente controlar a fúria? Claro que existe. Não existe uma receita. Não existe uma receita em si. Você tem que se conhecer. Mas existem vários ingredientes. Já o Jairo fala uma coisa legal aqui, tá? O Jairo fala se a falta de inteligência emocional pode levar a pessoa para um estado de depressão. Alex, quer responder isso para mim? Quero, sim. Jairo, eu vou te responder com essa questão justamente de uma revista que eu estava lendo essa semana, tá? Que nessa revista tinha a publicação da Sociedade Americana de Neurociência, e eles contam um caso de Robert King, lá em 1973. O que aconteceu com Robert King? Ele foi preso e ele tentou fazer uma rebelião na prisão onde ele estava, e por conta disso ele foi mandado para a solitária. Você sabe que na solitária ele não tem interação com ninguém, então as emoções, os sentimentos dele, ele não tinha como expressar e o que fazer, porque ele estava lá sozinho. O que aconteceu com esse cara? Além, claro, dele, após 29 anos em solitário, ele ficou 29 anos, trancado, e a comida era colocada apenas por debaixo da porta. Ele saía 1 hora por dia para tomar um sol e sol. E o que aconteceu? Por ele não expressar esses sentimentos dele, essas emoções, esse cara, além de ter a questão da depressão e não conseguir mais viver em sociedade,
ele sofreu uns efeitos no cérebro dele, ele não reconhece mais nenhum rosto. Ele vê você agora e daqui a pouco ele não reconhece seu rosto. E ele não consegue mais seguir nenhum tipo de rota. Então, você deixar de ter essa inteligência emocional... Mudou a estrutura neural dele. Sim. Inclusive, na própria revista, explica que mexe na região das amígdalas. Eu não lembro o nome direito, mas tem um G em algum lugar aí. Amígdalas. Tá? Das amígdalas. E isso gera uma certa dor, como se fosse uma dor física. E nesses estudos aí, eles tentaram combater essa dor até com paracetamol e mostrou que o analgésico ele faz o mesmo efeito que se tivesse uma dor física. E você não ter essa questão da inteligência emocional pode te levar a sentir essa dor cerebral e matar algumas áreas do seu cérebro. É o que o estudo fala. Tá? Da Sociedade Americana de Neurociência. Então, não pode só levar você à depressão, como também pode prejudicar as suas atividades cerebrais. É interessante isso. E puxando o gancho com relação ao meu pouco estudo sobre psicologia, que eu gosto um pouquinho, tá? Existe um livro chamado Ansiedade, de Augusto Cury, que ele fala sobre a síndrome do pensamento acelerado. Talvez até a angústia dessa pessoa que estava reclusa, sem muito contato, e a própria programação que o cérebro vai fazendo durante os anos por viver aquela rotina que não é tão saudável, digamos assim, pode vir a levar realmente a ele passar de uma coisa mental para uma coisa física. Inclusive, não é só programação não, tá? Segundo o psicólogo, ele fala que o cérebro, a estrutura física modifica. Dependendo da sua experiência, é a neuroplasticidade. Ou seja, se você não treina suas emoções, o cérebro vai canalizando uma forma de você agir sempre igual. Então, se você tem seus acessos de raiva, de ódio, e você sempre extravasa isso e dane-se, seu cérebro já programa para toda vez que você tiver uma pequena raiva, você agir dessa maneira. Os caminhos já estão, as rotas já estão prontas. Aí, deixa eu trazer uma outra coisa, também um pouco do meu estudo sobre Depois psicologia. de Harold, tem 3 perguntas aqui. Que é o seguinte, existe também um outro livro chamado O Poder do Hábito, tá? Que, se eu não me engano, eu notei aqui, ele é de Charles Duhigg. Ele mostra que, às vezes, a habitualidade, criar hábitos saudáveis, pode vir a trazer benefícios para o cérebro e para as emoções, assim como criar hábitos não saudáveis. Então, no experimento que foi feito, ele tinha pessoas que tinham perdido, devido ao acidente, certas áreas do cérebro, tá? E que, por conta disso, teoricamente, eles não teriam mais como fazer uma determinada rotina, ou às vezes como o Alex falou, assim, ó, ele não guardava mais rostos, ele tinha dificuldade da memória longa, ele só tinha memórias curtas. Isso aconteceu com um senhor que teve um problema no cérebro, teve parte do cérebro removida, e ele foi, digamos assim, e ele estava condicionado a não lembrar de coisas além daquela data para trás. Então, tudo que era novo para ele era uma coisa que trazia um tipo de problema. Aí, só para não alongar muito, eu sei que um certo dia ele saiu de casa, tá? E a filha dele ficou desesperada porque ele saiu de casa e ele não lembrava das coisas, eles tinham se mudado e não era a mesma casa. Só que, de alguma forma, o cérebro conseguiu, nessa plasticidade que você falou, meio que burlar essa área do cérebro que era a principal pela memória e, devido ao hábito, fez ele sair e fez ele voltar para casa. E reestruturou. Ou seja, com hábitos, e aí a gente traz para a questão do equilíbrio emocional, essa questão do que ele falou do controle da emoção. Se você começar a se habituar a ter controle da sua emoção, e no primeiro momento é difícil, tá? E não é fácil mesmo, é muito difícil, mas se você começar a criar hábitos de estar o tempo todo fazendo, começa a se tornar mais habitual e fica cada vez mais fácil. Literalmente, malhar o cérebro. Isso. É o seguinte, a Anne aqui falou que meditação colabora muito para entender e gerenciar sua inteligência emocional. É algo que ela estuda, tá? Ela é estudante de pedagogia. A Alice, ela pergunta o seguinte, a inteligência emocional nos ajuda de alguma forma a ser mais eficaz no ambiente de trabalho e estudo? Sim. Pode ficar à vontade. Eu posso responder. Já foi deixado claro aqui que a inteligência emocional é o fator para o sucesso, né?
Porque não adianta eu ser o mais inteligente se eu não me conhecer, porque eu vou viver em sociedade. Então, eu preciso ter empatia, eu preciso me colocar no lugar das pessoas, eu preciso me conhecer. Então, isso vai te ajudar não só na questão do ambiente profissional, mas como no seu dia a dia, até mesmo, porque se eu estou mentalmente bem, eu vou conseguir aprender melhor. Tem um exemplo, Adalberto me lembrou uma coisa. Galera, pensa o seguinte, inteligência, segundo o psicólogo, ele fala que o coeficiente intelectual só é responsável pelo 20% do seu sucesso. 80% é emocional. Pirem, acho que vocês não entenderam. Sigam a linha de raciocínio comigo. Será que o cara que pega uma arma, como na Austrália aconteceu, o cara entrou numa mesquita e matou um monte de pessoas, ou o cara lá nos Estados Unidos, você acha que aquele cara era burro? Você acha que um cara consegue planejar tudo planejadinho aqui? O cara é super inteligente, só que olha a falta de coeficiente emocional. Olha o desequilíbrio emocional que causou ele fazer uma coisa extremamente burra. Tá? Então, não vinculem a capacidade intelectual de uma pessoa, o coeficiente intelectual, com a capacidade dela ter sucesso e ela ser uma pessoa inteligente, né? Ela, às vezes, ela vai cometer coisas burras por caminhos bem inteligentes. Elas podem fazer. Agora, se você não tem um coeficiente intelectual tão alto, mas seu emocional é superior a tudo isso, você tem muito mais sucesso que qualquer outra pessoa. Sim, eu ia justamente comentar essa questão que o Adriano está falando. Você vai notar que em muitas escolas, o mais nerdinho, o CDF, aquele que fica lá no canto, ele sofre de alguns problemas, ele não consegue controlar essas emoções, ele geralmente é mais afastado, ele tem algum problema em relação à depressão, tá? E isso, muitas vezes, impede que ele chegue lá no sucesso, ele se prende por causa daquilo, ele tem um medo, ele tem alguma coisa. Então não adianta, o cara é super inteligente, mas ele não consegue, porque ele não consegue. Engraçado, a gente estava discutindo isso, acho que há pouco tempo agora, talvez uns 2 começo da dias, semana. porque a gente estava falando, inclusive isso, assim, ó, da minha própria experiência de vida, não dizendo que a inteligência intelectual mesmo, né, falando de estudo, não é fundamental. Lógica matemática, que é o que ele diz. Isso. E aí, assim, a gente chegou a comentar dizendo assim, ó, a maioria das pessoas que eu conheço, que era o banda-voô da sala, tá, mas tinha um equilíbrio emocional grande, se inspirava bem, corria atrás, isso, teve sucesso. Já aquele que era mais recluso era o CDF da sala, ele vivia para ele não tinha sociabilização muito bem, digamos assim, equilibrada, vamos dizer, ele era mais recluso, mas, e por conta disso, pelo menos as pessoas que eu conheço, que foram do meu convívio, não são as pessoas de sucesso hoje. Você entende? Deixando claro. Não estou dizendo, então, porque alguém pode dizer, professor, então eu vou mais estudar, agora eu vou estar trabalhando equilíbrio emocional. É uma dosagem, é um equilíbrio entre os dois, tá? Você tem que dosar as coisas. Porque, assim, eu já vou para a pergunta que fizeram aqui para o Adalberto, tá? Mas o que a gente está falando, galera, é que, assim, você tem que treinar seu equilíbrio emocional e ele vai fazer muito mais você impulsionar com sucesso. Alex usou o exemplo do CDF, que, como ele se afetou tanto emocionalmente por aquilo, ele não cresceu. Você vai ter exemplo de CDFs que hoje são donos de empresa que ele não deixou aquilo afetar. Ou seja, foi o coeficiente emocional dele, o equilíbrio, como ele canalizou todas aquelas ofensas, aqueles atos de bullying, aquela reclusão social, como ele canalizou aquilo, canalizou no estudo, com foco, com determinação, com planejamento, e chegou longe. E possivelmente não deixou social também. Não, ele não abandonou, né? Ele só disse, ó, agora não é meu momento, essa não é a minha galera, mas uma hora a minha galera chega. Jairo perguntou para Adalberto aqui, pelo simples fato por você ser negro, já deve ter passado por racismo algo que chega a esse nível. Racismo, injúria, algo assim, tá? Como na situação você administrou a sua inteligência emocional perante a discriminação? Acho que você não tem um acesso de raiva. Na verdade, é sempre responder com inteligência, né? Então, eu até cheguei a colocar isso em pauta logo no início, né, que é você não ir ao mesmo nível da pessoa, é você ter o controle da situação. Geralmente, quando eu vejo que uma pessoa tá irritada, né, até mesmo nesse caso, eu já vi vários exemplos de dar a entender que era racismo, eu sempre tiro a pessoa da sua zona de conforto e trago para a minha, né? Então, eu sempre procuro me controlar na hora de responder, porque, assim, por mais que você esteja na razão,
Se você começa a igualar aquela pessoa, você sai do controle e você perde toda a sua credibilidade. Seria a mesma coisa que eu, como professor, discutir com o aluno, né? Então, eu tenho que saber ali ponderar as coisas. Então, nessa situação, eu sempre procuro responder de maneira inteligente para que a pessoa se coloque no seu lugar. Então, não chego gritando, esbravejando. Excelente pergunta. Eu acho assim, eu acho que todos nós já passamos por isso, independente até da cor, né? Seja por ser negro, seja por ser pobre e outras coisas. Mas eu vejo muito assim, o próprio equilíbrio emocional traz um pouco isso, né? E algumas técnicas que são ensinadas em alguns livros que você pode ler sobre isso, como esse que eu falei de Ansiedade de Augusto Cury, é a forma que você absorve. O que é a opinião daquela pessoa, seja ela de uma forma pejorativa ou não, vai influenciar para mudar o que você é. Isso é um questionamento que você tem que se fazer. A gente se leva muito pelo próprio emocional, a questão assim, poxa, Adriano disse que Harold é burro, aí eu me ofendo com isso. Mas assim, a opinião alheia não pode necessariamente, digamos assim, por mais que ela influencie, a gente sabe disso, não estou dizendo que não influencia, mas ela não pode ser, digamos assim, o fator determinante do que você é. Você escolhe ser. Vamos ter cuidado que o que a Harold está falando não é você ignorar o que está sendo falado, Isso, tá? Não sei se vocês estão interpretando bem a linha de raciocínio do Harold. O que ele está falando é para não deixar aquilo te abalar de uma maneira depreciativa ao ponto de você se sentir derrotado. Aí eu venho de novo para empatia. É só para não parecer que a gente está querendo dizer, se o cara comete um ato racista, deixa para lá. Não é isso. Você vai canalizar aquele sentimento ruim seu de uma outra forma, para fazer denunciando, expondo, argumentando de uma maneira muito mais equilibrada para mostrar que você é superior ao outro naquele momento. Aí por que eu falei da empatia rapidinho antes de ir para Douglas? Porque você sabendo utilizar a ferramenta da empatia como de fato uma ferramenta, pelo menos eu particularmente chamo assim, você consegue olhar para aquela pessoa, saber até que ela está errada, como você dizia, eu concordo, a gente tem que buscar esses meios legais, digamos assim, para acabar com essa questão. Mas não se ofender necessariamente com aquilo. Perceber até que a sua maneira de olhar para ela e perceber que ela não tem uma visão tão ampla das coisas. Tá? É porque essa situação é muito complicada, porque a gente está falando de racismo. Você eu está sei falando disso. de uma pessoa que diz, você joga errado. Não, eu sei Sabe? disso. Racismo, você se colocar no lugar de um racista, é você se colocar no lugar racista. Não, mas Então, entenda, é você começar... Não é você se colocar no lugar dele. É você Mas utilizar a empatia, empatia mas assim, não, beleza, tudo bem. O cara, talvez, Como é que você porque ele compreende um nunca racista? passou, ele Eu nunca passou por acho isso. complicado. Mas, nesse caso, Se ele não. nunca passou por aquilo, Sim, mas ainda assim... ele não vai entender a sua maneira de ser. Você precisa o que tomar um você tá tiro para sentindo. saber que dói? Eu acho que Não. Eu acho que assim, tudo que vocês estão falando resume-se em uma palavra só que a Adalberto falou: inteligência. A pessoa pode estar no padrão social alto que for. Se ela agir dessa forma, para mim, ela tem uma inteligência mínima. Mas aí que tá. Que A gente está falando de duas inteligências. Deixa claro Emocional qual e que você está intelectual. falando. Aí é a questão da inteligência intelectual e emocional, entre as duas aí, velho. Porque não Mas tem como um cara estar racismo no... não é intelectualmente. Não. Então não tem como você debater com algo que não tem via. Então a gente puxa pro emocional. É. Porque não tem como uma... Volta a dizer novamente, o cara tá num padrão social lá em cima. Seja lá qual for, ele age de forma com racismo, com injúria, com discriminação, para esse cara não tem nenhum tipo de inteligência. Por isso que é complicado Tá? a gente falar de racismo e equilibrar isso. Mas E a questão que a Aradi falou, da empatia, talvez não seja o que você percebeu. Tudo bem que a empatia se colocar no lugar do outro. definição tá no Não, tudo bem, isso é fato, né? Isso é fato. Mas assim, a Aradi quis dizer que assim, se caso ou por acaso ele nunca passou por isso, eu até entendo. Mas não tem como você entender um cara Você não vai Não entender. dá. Você não vai Não aceitar. dá, cara. Você entende? Você não Tá? vai Eu não tenho aceitar. como entender. Mas assim, você vai dizer assim, ó, o cara não tem. Aí se for para inteligência intelectual, o cara vai dizer assim, ó, um cara que em pleno século XXI olha para uma outra pessoa por conta de a diferença de uma cor e ele acha que ele é superior a isso, você já vê daí que ele, desculpa, mas que ele já não tem uma inteligência. Mas aí que tá, ele porque assim, você vê gente que é dona de empresa, que é dona de sucesso, cometendo atos racistas. Eu sei. Então não tem a ver com o intelecto. Por isso que eu pedi para que ele deixasse bem mais claro. É questão da Porque inteligência emocional. o cara estudou em Harvard, às vezes.
e o cara ainda assim Ele é racista. tem toda a instrução, né? Então, Teve então toda acho a que- instrução. eu acho que o que você falou tem coerência em qualquer assunto que seja fora preconceito. Porque não dá para Talvez entender uma Só pessoa racista. para resumir, né, a resposta do nosso colega, como é que eu agiria nessa situação, eu acho que é o gerenciamento da emoção. É eu ter o autocontrole, né, e saber lidar com aquela situação. O controle e gerir emoção. Que é o Exatamente. que a gente discutiu mais cedo. É isso, é Agora, autocontrole e saber qual ação eu vou tomar. sendo um de vocês aqui da mesa, passando por uma situação parecida, vocês teriam essa questão do autocontrole ou vocês agiriam por impulso, dependendo da situação? Ó, eu vou dizer uma coisa. É para ser sincero. Tá? Depois que eu li, o livro Inteligência Emocional foi um divisor de água na minha vida. Tá? Fui apresentado por um professor de cursinho. E depois que eu li, eu mudei totalmente o meu método, que eu lido com as pessoas, que eu vejo as pessoas. Assim, qualquer pessoa que convive comigo vai ver que eu não fico brigando com ninguém, eu não fico me estressando com os outros. Isso quase nunca isso vai ocorrer, tá? Porque eu acho que é pouco válido e tem como eu chegar de uma maneira muito mais equilibrada, não parecer, mesmo discordando do outro, tá? Então, assim, eu não tenho como me colocar no lugar de uma pessoa negra, tá? Porque eu sou um pardo e ser negro no Brasil é muito mais difícil do que ser um pardo, tá? Mas se fosse um preconceito social, que foi o que Harold citou, eu não ia ter acesso de raiva, não. Eu teria muito mais pena do que ódio. Só deixando claro, tá, gente, que por mais que eu seja pardo também, eu sou o negro da família para muitos da minha família, tá? Por isso que eu coloco que eu já sofri, de certa forma, mesmo por brincadeiras, esse tipo de preconceito, tá, racial, por não ser o branquinho de cabelo liso, seu pardo, que já tá mais para negro, né? Então, a Karine resumiu bem aqui, né? Ela falou que questão racial e inteligência emocional deve ser usada só para lidar com a situação que foi a Adalberto falou. Eu me sinto bem sendo negro, eu me orgulho de ser negro, que aí tem a ver com autoconhecimento, você se aceitar quem você é, suas raízes, e gerir as emoções, que é não entrar nesse embate excessivo, tá? Tem mais algumas perguntas aqui. De Jairo, se eu não me engano. Tem uma antes, se não me engano. Não, acho que não. Sim, antes. Kaique, quem já passou muito por isso aqui foi Alex, então eu vou pedir que ele, hoje, como uma pessoa equilibrada, me diga como é que ele vai agir, como ele agiu para controlar a ansiedade dele, tá? Bom, Kaique, o que eu fazia para controlar a minha ansiedade, tá? Geralmente, e até hoje, eu tenho algumas crises de ansiedade, mas está bem mais controlada essa questão. Mas eu paro, observo tudo que está ao meu redor e eu começo a controlar a minha respiração. E eu começo a repetir como se fosse mantra, chama? Sim. Um mantra dizendo que vai dar tudo certo e que está tudo bem. Então, eu fico repetindo, não, vai dar tudo certo, está tudo bem, vai dar tudo certo, tá tudo bem. Não, foi que fala sobre Sim, isso. deixa eu puxar um gancho. E isso faz com que eu me tranquilize. Então, a crise de ansiedade ela vai passando devagarzinho, mas passa. Deixa eu puxar um gancho referente a isso. Só um instante. Ô, Kaique, para mim está escrito aqui seu nome Kaique, tá? Não sei se aí pode ser entrou em uma outra conta, mas aqui está escrito para mim Kaique. Aqui tem dois, pô. Deixa eu entrar num gancho referente a isso. Augusto Cury fala no livro da ansiedade justamente sobre a síndrome do pensamento acelerado. Augusto Cury quem explica para a galera aí. Augusto Cury, ele é um psicólogo, tá? E ele tem vários livros de autoajuda, de psicologia, e um dos livros que eu li dele é o livro da ansiedade. Tem 2 livros, eu só li o primeiro tomo, não o segundo. Eles são uma sequência, existe Ansiedade 1 e Ansiedade 2. E na Ansiedade 1, ele fala sobre a síndrome do pensamento acelerado, que eu acho que a maior parte das pessoas talvez se enxerga um pouquinho nisso, tá? Como é que funciona? Acontece um determinado fato que traz a ansiedade, que você fica ansioso, começa a ter a respiração ofegante, os pensamentos começam a acelerar. Vou dar um exemplo bem... Você não consegue focar. Não consegue focar. Digamos que... Vou dar exemplo do emocional mesmo, já que a gente está falando de equilíbrio emocional. Alex briga comigo ou diz alguma coisa que me ofende. Aí eu não sou muito, digamos assim, não concordei com aquilo e me magoou profundamente. Então eu começo, aconteceu, eu tenho 5 minutos, eu fico remoendo aquilo, preso no passado e pensando num possível futuro. Exemplo, mas Alex vai ver,
quando for lá na frente, que ele dissesse isso, você vai dizer ele, mas tá vendo aí? Você alimenta um sentimento ruim. Isso. Aí o que acontece? Aí eu já venho para um outro patamar que a Alex falou sobre a questão do mantra, para saber equilibrar. Lembra quando eu falei da respiração? Eu, particularmente, eu uso a respiração para isso. A respiração tira você dessa síndrome do pensamento acelerado. E ficar ou remoendo algo do passado, ou sofrendo por um possível futuro que não vai acontecer. E ele explica isso muito bem no livro, o Augusto Cury. E dentro desse patamar, você nunca está no presente. Ou seja, aconteceu algo, me aborreci, ou eu fico pensando no que aconteceu, ou eu fico sofrendo por algo que ainda nem vem acontecer. O que é que eu faço para poder voltar à normalidade? Primeiro, eu trabalho a respiração. E uma outra coisa é o seguinte, você não controla o que vem na sua mente, mas você consegue controlar, continuar pensando naquilo ou não. Você pode tentar mudar um pouco. Mas eu acho que o que vocês falam sobre meditação tem um foco ligado para a cultura oriental e aquelas técnicas. E, segundo eles, tá, você consegue controlar. Você consegue, inclusive, esvaziar a sua mente. Eu nunca cheguei a um patamar. Na realidade, assim, eu vou trazer o que eu estou estudando sobre isso. No Zen budismo, que eu estou estudando um pouco, na realidade, não existe um esvaziamento. A mente nunca esvazia. É apenas deixar os pensamentos passarem, é o que eles falam. Então, é a escolha. Veio algo na minha mente, mas eu posso continuar pensando, ou eu posso dizer, não vou pensar nisso não, que é um gasto de energia, e vou começar a focar no que eu preciso. Só antes eu vejo a galera usando técnica de meditação, eu não uso, tá? Embora, tanto na pedagogia como na psicologia, é comprovado cientificamente que contribui, tá? Sim. Tem gente que precisa, às vezes a pessoa acha que precisa tomar antidepressivo, a pessoa nem precisa. Existem técnicas naturais. O que eu faço é duas coisas. Primeiro, vamos supor que eu tenho que apresentar um seminário amanhã. E aí eu estou ansioso, eu estou nervoso, tal, por aquele momento. O que é que eu faço? Eu estudo. Eu não deixo de pensar no que eu preciso. Eu estudo sobre para me sentir mais seguro. Tá? Isso é uma técnica que, para mim, sempre funcionou. Eu nunca dei com a cara na porta. E outra coisa que eu faço também é o que Harold e Adalberto fazem muito, quando a gente falou antes, que é mudar o foco. Mudar o foco é simplesmente deixar de pensar em alguma coisa? Não. É eu ir jogar alguma coisa no computador, eu ir resenhar com a galera. Porque quando você começa a se distrair, daqui a pouco você já esqueceu daquilo e aí você consegue ficar em harmonia. Eu acredito que todo mundo tem as suas paranoias criadas. Independente se seja a um nível de crise de ansiedade ou não, todos nós temos paranoias criadas e isso é fato que todo mundo tem. Eu até ia falar o que o próprio Adriano falou, acho que a questão da mudança de hábitos antigos por hábitos novos, isso ajuda bastante você tentar ou pelo menos conseguir controlar essa sua crise de ansiedade. Você desviar o foco, né? Você jogar, você conversar, resenhar, puxar algum tipo de, sei lá, de coisa, de hábito novo, né? Trazer algo novo para a sua vida, para que você não fique focado literalmente naquela sua paranoia criada e você acaba expandindo, né, sua mente. E aí vem a questão, esse pensamento passa. Por mais que ele volte outra hora, por mais que ele volte em outro momento, né, ele vai passar naquela hora. E você começa a criar esse hábito de, sempre que tiver nas suas crises, sempre que tiver com suas paranoias criadas, você liga o seu modo zen, né, parte para uma coisa que vai fechar, né, que sair totalmente dessa questão da sua paranoia, da sua crise de ansiedade, seja lá qual for o pensamento. Isso vai ajudar bastante a você tentar controlar isso aí. Eu tenho duas observações aqui a ser feitas e uma pergunta que eu acho muito relevante. Primeiro, Augusto Cury é psiquiatra. Não é psicólogo, não, tá? É área parecida, tá? Vai trabalhar com sentimentos e emoções. E Luna falou, quanto mais você tenta pensar em algo, mais você pensa. Não, isso é uma verdade que pode desconstruir. Você pode estar agindo assim, mas uma coisa não leva a outra. Tá? Isso aí é o que a gente está falando frequentemente. Você tem que treinar. O que é que você está fazendo para não pensar na coisa? Você simplesmente está ficando parado? Você está usando algum subterfúgio? Você está usando alguma técnica? Se você não faz nada disso, aí com certeza você vai continuar pensando. Tá? Então, não é você uma verdade. escolhe pensar, continuar pensando naquilo. Você não escolhe o que vem na sua mente, mas continuar pensando, você escolhe. Enquanto você pensar que sempre funciona assim, você nunca vai mudar. Você tem que condicionar seu cérebro a pensar diferente. Segundo ponto, a Luna falou uma coisa aqui bem interessante, tá? A Luna falou que ela tem ansiedade, usa antidepressivos e não consegue lidar com pessoas que têm uma questão mais religiosa, que dizem que a ansiedade é coisa do diabo.
essa galera antiluminista, ou pré-iluminista, que é um termo que a gente dá para antes da Revolução Iluminista que ocorreu, onde a ciência sobrepôs os conceitos religiosos sobre o mundo. Tá? Alana, não dá para a gente discutir muito sobre religião com esse tipo de pessoa, tá? Porque assim, ó, não dá para você entender sobre emoções e frustrações e sentimentos falando sobre religião. A religião contribui para você amenizar isso, para você encontrar um caminho legal. Mas ela não estuda isso. Então, se alguma pessoa usa simplesmente uma fala solta na Bíblia para justificar que uma pessoa que tem crise de ansiedade está com o demônio, o diabo, essa pessoa é só uma pessoa ignorante, tá? E pessoas ignorantes, me perdoem, a minha ignorância, pessoas ignorantes a gente abstrai, a gente não dá ouvido para pessoas ignorantes. Tá? O certo é procurar uma pessoa, ele falou sobre um autor que é um psiquiatra, vocês podem ler autores como psicólogos, como Goleman, ou psicanalistas. Então, é ciência. Fugiu da ciência, aí é achismo, você não precisa nem dar ouvido para esse tipo de gente que é perca de tempo. Dá um livro para ele. Pergunta de Jair. Jair fez a pergunta na frente. Estou encontrando aqui não. Aí, mas assim, mais um pouquinho, aí, ó. A inteligência emocional. Como a inteligência emocional serve para evitar certos tipos de constrangimento para as mulheres? Eu vou fazer o seguinte, eu lembrei porque eu não fiz essa pergunta aqui. Eu acho que uma mulher deveria responder a você, tá? A gente está falando de um conceito geral para qualquer pessoa, mas eu não vou aqui me colocar no lugar de uma mulher e dizer como é que ela deve se comportar, tá, Jair? Então, acho que quem tem que responder isso aí é suas colegas ou alguém que a gente possa convidar aqui no dia que a gente for falar sobre qualquer assunto de gênero. Porque eu acho que é impróprio a gente dizer que uma mulher deve lidar, tá? Depois dá uma olhada na pergunta de Kelane sobre gatilho e ansiedade. Eu vi também. Kelane, eu vi sua pergunta e eu prefiro também que a gente não comente. Porque aqui ninguém é psicólogo. Tá? Então, a gente está abordando o que a gente aprendeu durante a inteligência emocional. O que a gente falar, como você identifica um gatilho, aí é uma coisa muito mais complexa. Tá? Aí só pessoas da área para dizer a você, porque assim, pode acontecer tanta coisa e a gente pode estar falando uma besteira tão grande que eu prefiro não Deixa eu só isso. colocar uma coisa sobre isso. No livro de Augusto Cury, fala sobre esses gatilhos que ele chama de janelas killers, ou janelas da morte, tá? Só que cada pessoa tem o seu. Então, talvez através da leitura, como essa que eu estou recomendando, Perfeito, você possa vir a entender o seu gatilho. Eu vou dar um exemplo. Arnold falou, perfeito. Eu vou dar um exemplo disso aí, tá? Vocês pensam que às vezes uma coisa pequena ou uma coisa grande precisa acontecer para gerar um gatilho? Não. Eu trabalhei na academia que fica ali no Clube Espanhol, antes dela retornar para o clube, eu fiquei lá um tempo e eu trabalhei com uma aluna que ela já era professora de inglês, ela já tinha mais de 50 anos, se eu não me engano, estava ali entre os 40 e 50 anos, e ela sofreu um problema psicológico por conta de uma separação dos pais, e ela já tinha quase 40 anos. Ela tinha 30 e poucos anos quando os pais separaram, e foi o suficiente para dar o gatilho nela, e ela agora, ela perdeu movimentos, ela não tem movimento, assim, fisicamente o cérebro foi afetado por conta das emoções que ela sentiu com aquela separação. Note, uma pessoa adulta já, professora e tudo mais, então a simples separação dos pais dela fez ela perder locomoção, né? Ela não consegue andar direito, ela teve alguns problemas cardíacos por conta da depressão que ela teve por conta da separação. Então, às vezes, para a gente é uma besteira e para o outro é muito importante. Aí a gente volta em quê? Empatia. Sim. Né? Será que você acha uma besteira? Você está no relacionamento, você fez algo que você acha que a outra pessoa está procurando um transtorno por causa de uma besteira. Às vezes não é uma besteira para ela. E aí você tenta compreender o lado do outro. Às vezes ela não sabe. Em vez de desfazer. Correto. Tá? Bem, vamos passar aqui. A gente tem pouco tempo. Então, eu vou falar primeiro. Tem uma afirmação, eu vou ler aqui, que foi uma afirmação do livro, tá?
Em geral, há um equilíbrio entre a mente emocional e a mente racional, porque Goleman determina que realmente existe a mente racional e a emocional. O nosso cérebro funciona diferente de ambos dos lados. Tá? Com a emoção alimentando a informação, as operações da mente racionais, ou seja, as emoções contribuem para a minha racionalidade. Tá? Elas não é para a gente ignorar nossas emoções, muito pelo contrário. E a mente racional refina as emoções, tá? Só que, eu não sei se eu coloquei aqui, ó. Assim, eu vou complementar antes de ir para o questionamento, tá? Segundo Goleman, abre aspas, o impulso é o veículo da emoção. A semente de todo impulso é um sentimento explodindo para expressar-se em ação. Galera, note, o impulso é o veículo da emoção. A semente de todo impulso é um sentimento explodindo para expressar-se em ação. Os que estão à mercê dos impulsos, os que não têm autocontrole, sofrem de uma deficiência moral. A capacidade de controlar os impulsos é a base da força da vontade e do caráter. O que ele está dizendo é que toda emoção ela vem para ser extrapolada em ação. Eu estou com muita raiva, eu quero bater na pessoa, eu quero ir para cima. E nosso corpo, bioquimicamente falando, contribui para isso. Sim. Tá? Adrenalina e outras coisas. No livro ele explica que quando você está com muita raiva, o sangue, quando você está com muito ódio, o sangue corre mais para as mãos. Por isso, as pessoas tendem a agredir as outras. Quando você está com muito medo, pode acontecer duas coisas. Ou o sangue fluxiona muito para as pernas, e aí você aquela ideia de corri como nunca corri na minha vida. Por quê? Porque naquele momento você viu um pitbull quando você virou a rua, o cérebro já mandou a mensagem para o coração e diz, joga sangue para as pernas, que ele vai precisar disso, para fazer a musculatura contrair mais rápido. Né? Então, assim, se eu entendo que um sentimento ele sempre quer ser expresso em atitudes, né, eu compreendo que eu tenho que controlar isso de alguma forma. Tá? E aí, acontece, quando a pessoa não controla, ele chama de deficiência moral, é quando existe o sequestro emocional. É quando o meu cérebro emocional, ele nega, nem que seja por alguns segundos, qualquer tipo de razão. Como é que vocês fazem para sair do campo racional, para que aconteça algo com você e você haja de maneira impossível? O que é que vocês fazem? Para agir ou para não agir? Para não agir de maneira impossível. Para não agir. Aí Porque agir de maneira impossível é instinto, não precisa fazer nada. Ele trouxe uma coisa aqui, foi a questão da moral. Aí, quando a gente fala de moral, moralidade, etc., talvez tudo aquilo que você compreende como certo, tá? E você tem dentro de você como um princípio do ser o certo para determinadas atitudes. Por exemplo, talvez ficar com raiva de Adalberto e eu querer bater em Adalberto. Se os princípios da sua moralidade disserem assim, não é por aí, você consegue ter essa sementinha que vai, digamos, ser um fator que vai segurar, que vai limitar você a não partir para uma agressão física, por exemplo. Tá? Então, eu acho que parte, logicamente, envolve vários fatores, né? Mas desde a educação em casa e outras coisas, e também a questão de você internalizar aquilo. Sua experiência dentro de casa reflete a sua inteligência emocional. Sim, completamente. Tá? Que fique claro isso. Então, às vezes, sua debilidade emocional, eu não estou afirmando isso, tá? Mas pode ser que uma casa que não tem uma estabilidade emocional muito boa, que pais brigam muito, que pais agridem e tal, pode ser... Posso trazer outra coisa? Existe um livro, tá, chamado Insegurança no Amor, de Leslie Beck Phelps. Ele fala justamente que a base familiar, tá, toda a estrutura familiar e tudo aquilo que você anseia, tudo aquilo que você passa, que está, de certa forma, assim, que possa ser um possível problema que venha trazer um equilíbrio emocional, parte de reflexos dos seus pais. E ele ensina como é que você pode enxergar isso, como é que você pode tratar isso e ter esse autoconhecimento e esse autocontrole. Isso interfere diretamente no seu relacionamento com outras pessoas, seja um relacionamento amoroso ou, muitas vezes, até de amizade e outros. Tá? Mas inicialmente amoroso. Tá? Eu acredito, né, até enxergando um pouquinho mais da nossa cultura brasileira, nem todo mundo vai ter ali uma boa estrutura familiar. Eu posso dizer por experiência própria que pode até ser difícil você
conseguir esse autocontrole, mas não é impossível. Então, a questão é você treinar, praticar, né? E sempre colocar uma linha ali de respeito entre você e uma outra pessoa. A compreensão, né? Você compreender que assim, ó, fazem isso comigo, mas isso é certo. Exato. Não é porque é normal o que é correto? Não. Às vezes é normal porque todo mundo faz, mas todo mundo faz uma coisa que é inadequada. Eu jogo muito porquê, né? Será que vale a pena? Por exemplo, um familiar meu agia dessa forma. Vou dar um exemplo. O meu pai, ele bebia muito. Hoje eu sou uma pessoa que não bebo. Então, porque eu via que aquilo fazia mal para ele, fazia mal para outras pessoas. Você fez uma reflexão. Exatamente. Então, eu coloquei pergunta, será que vale a pena? Será que eu devo agir dessa forma porque tal pessoa agiu também dessa forma comigo? Então, isso é importante. Com certeza não, Thiago. Se você está... O que a gente está falando ainda é de autoconhecimento e gestão de emoção, que é os pilares, tá? Os pilares para você ter uma boa inteligência emocional é autoconhecimento, gestão de emoção, empatia e sociabilidade, tá? A gente está falando aqui de você conhecer o porquê as pessoas fazem, por que você age daquela maneira, se não é uma influência do meio, tá? A gente está falando sobre gestão de emoção, ou seja, como é que você gere acessos de raiva ou situações do outro com você e você gere seu sentimento, como é que você canaliza isso, como você... E empatia, é compreender porque o outro está fazendo e se aquilo se justifica por si só. Tá? Então, a gente não está fugindo, não. Tá? Você quer falar alguma coisa? Tratando-se dessas situações, eu depois que eu tive essa questão do domínio, né, não 100% do autoconhecimento em si, eu sempre fui uma pessoa muito estressada, não conseguia canalizar meus pensamentos, não conseguia equilibrar, eu sempre queria partir para uma discussão, eu sempre queria levar o meu tom de voz e depois que eu comecei a dar uma refletida, e a gente vem falando isso desde o início, é autoconhecimento, não é da noite para o dia, é uma questão que você treina, é uma questão que você vai tratando com o tempo, e eu acho que o que me ajudou muito foi a questão do calar e ouvir. Quando você ouve mais, você começa a desenvolver mais hábitos e mais habilidades, e aí eu posso falar aqui com toda propriedade. Ouvindo o Harold, por exemplo, foi uma maneira de eu ter toda uma questão de controle, né, da minha questão das minhas emoções. Eu sempre era um cara que levava muito, qualquer besteirinha eu queria levar. Então eu comecei a canalizar isso aí, a equilibrar isso aí. E para mim, o ouvir contribui quase 100% na questão de você ter aquele hábito de controlar os seus pensamentos, de controlar as suas palavras. E sim, eu acredito que a construção de um ser vem da base, principalmente da base familiar. Se acontece ali dentro da sua casa, pode ser uma consequência para você cometer mais à frente. Mas foi um hábito que Adalberto mudou. Ele não levou isso para a vida dele. Então, se você nunca faz nada para mudar, a tendência é você sempre estar imerso naquilo ali. Então, essa questão de criar hábitos contrários, de você recriar a si mesmo, acho que isso é de extrema importância nesses momentos de ações onde você deveria agir por impulso, pensar um pouquinho, ouvir mais, falar o necessário e sempre estudar essa questão do ser, do você mesmo, que é o autoconhecimento em si. Alex quer falar um negócio. Antes rapidinho, eu só queria dar um recado aqui. O seguinte, gente. Tem uma psicóloga que está assistindo a gente, Zane, tá? Que ela é amiga de minha esposa. E se vocês quiserem, até a gente pode abrir um painel de noite para ela falar um pouquinho sobre esses assuntos, vocês fazerem algumas perguntas, tá? A gente pode trazer, a gente vai colocar um formulário para vocês responderem, colocar lá nos grupos e tal. Se vocês quiserem, eu faço esse painel, trago ela. Ela pode falar melhor do que a gente, porque ela é psicóloga mesmo, ela é formada em psicologia, e a gente pode trazer isso para vocês, tá ok? Vai lá, Alex. Bom, em relação a manter esse controle, né, a pergunta que o Adriano fez sobre o que a gente faz para manter esse controle, bom, os meus aqui, mais que ninguém, né, convivem comigo, sabem que eu sou muito exagerado. Ou eu estou empolgado demais, ou eu estou triste demais, ou eu fico com raiva demais, né, e eu não descarrego em vocês, tá, mas eu sei, fica aparente essa questão. Eu sei, que não seja uma física, verbal vai. Não é verbal não, vai não. Mas o seguinte, acho que está causando. O seguinte, o que eu faço para tentar controlar isso? A mesma questão do mantra, de tentar repetir para mim, dizer, não vale a pena você fazer isso, não vale a pena você fazer isso. Mas é indispensável que você expresse essa emoção, mesmo que seja visualmente,
dá para você perceber no rosto de alguém que essa pessoa não gostou do que você fez, tá? Porque a questão de controlar demais as emoções, de guardar demais, te prejudica. Durante o meu ensino médio, eu controlava muito as emoções, guardava muito, e isso me fez, depois de formar, de vir para a sociedade para trabalhar, ser uma pessoa que não sabia o que os outros iam achar da minha opinião, não sabia conseguir expor isso, então eu não conseguia expor essas minhas emoções e o que eu pensava. Posso defender minha casa rapidão aqui? Já, A questão... É rapidinho, 2 minutos, não vou prolongar muito não. A questão do que Alex está falando também é que ele quer dizer, pelo que eu entendi, que deve sim ter um momento de você se elevar, se agir pelo impulso, de você bradar ali naquele momento. Só que extravasar. Só que você tem que ver o momento, a pessoa e a situação. a gente volta lá para o começo. Momento, a pessoa e a situação. Foi o que a gente discutiu lá no início. Eu respeito, eu vou defender porque eu tenho meus momentos de extravasar, mas não extravaso com ninguém. É quando eu vou praticar minha atividade física. É ali que eu expresso, por exemplo, toda a minha raiva do dia. Eu E descarrego ali. detalhe, deixa eu dizer uma coisa. Eu compreendo, mas Cada aí, pessoa tem a sua forma diferente É, de extravasar. Sim. só que a gente tem que lembrar de uma coisa que você falou. A gente precisa em algum momento discutir sobre aquilo. Sim. Não, tudo bem, a gente não Não, pode ainda- fugir o tempo A gente todo. só não pode fazer naquele A momento, gente né? não pode fugir o tempo todo. Tem que ter o momento ideal. Mas aí eu penso assim, se eu estou extravasando naquele momento, é para estar com a minha mente equilibrada, para minha mente tranquila, porque no momento que eu for discutir sobre aquilo, eu vou ficar no meu nível aqui zen, falar numa boa, entendeu? Ó, é o seguinte, como a gente tem pouco tempo, eu só vou exemplificar aqui uma situação e aí a gente vai para a consideração final de todo mundo aí, tá? Eu falei sobre aqueles exemplos, mas tem um exemplo no próprio livro que fala de Jason Magai, não sei o sobrenome dele, tá? Olha o que aconteceu. Eu peguei esse caso porque tem a ver com escola, com professor e é o que somos, né? Ó, um secundarista que só tirava A no ginásio do Coral Spring, Flórida, estava obcecado com a ideia de entrar na faculdade de medicina. Não uma faculdade de medicina qualquer, sonhava com Harvard. Mas Polo Bruto, que é o nome do professor de física, deu a ele uma nota 80 numa prova, que para eles lá seria uma espécie de B. Eu não sei se vocês sabem, mas quando o aluno é muito top lá nos Estados Unidos, as universidades vão atrás deles, e depende da nota. Só que ele estava, note, é um menino inteligente, ele só tirava A, ele tirou um B em física. E o medo dele não ir para Harvard, o que é que fez ele fazer? Jason levou uma faca de açougueiro para a escola e, numa discussão com o professor Paulo Bruto, no laboratório de física, esfaqueou-o na clavícula, antes de ser dominado numa luta. Eis a questão que é colocada por Goleman, tá? Como alguém com inteligência tão óbvia, que só tira A, faz uma coisa tão irracional e tão burra? Resposta. A resposta dele. A inteligência acadêmica pouco tem a ver com a vida emocional. Os mais brilhantes entre nós podem afundar nos recifes de paixões desenfreadas e impulsos desgovernados. Pessoas com alto nível de QI são, às vezes, pilotos incompetentes de suas vidas particulares. Note, a inteligência pode te levar a um fracasso absurdo. E note que eu não estou falando de sentimento ruim agora. Ele cita aqui, ó, uma paixão desenfreada. Ou seja, você deixa um monte de oportunidade passar porque você acha que você só vai ser feliz do lado daquela pessoa. E não existe. A felicidade, ela está no ambiente comunitário? Tá. Depende de uma outra pessoa? Com certeza não. Você pode ser feliz com qualquer pessoa no mundo. Que depende muito mais de você do que do outro. Tá? O outro que pode estar roubando sua felicidade, você está achando que é amor. Bem, e aqui eu tenho uma afirmativa que eu peguei também no estudo. Uma das consultorias empresariais mais renomadas do mundo, a Talent Smart, realizou uma pesquisa que apontou a inteligência emocional como responsável por 58% do desempenho de qualquer profissional. Note, o seu conhecimento técnico não representa nem metade do que você consegue ser como um profissional. É por isso que a gente está falando de inteligência emocional. Serve para a sua vida, para o seu relacionamento, para tudo, inclusive o profissional. Se você é uma pessoa inconsequente, se você é uma pessoa que não consegue lidar com o momento de apreensão para ter uma tomada de decisão acertada, você vai ter fracasso, mesmo sendo muito inteligente. Tá? Bem, galera, é o seguinte.
A gente falta 4 minutos aqui para a gente encerrar. Hoje foi maravilhoso, a galera participou demais. Eu tenho que agradecer demais vocês. Mas antes, vamos a gente aqui da nossa consideração final, tá? Começar por Alex e aí vai rodando a mesa. Bom, então, a questão dessa inteligência emocional, de você saber gerir seus sentimentos, você saber ter essa empatia, você saber aplicar isso em sociedade, é algo muito importante para a gente, tá? E quando a gente começa a orientar isso, a ver a necessidade de gerir essas inteligências, a gente começa a conviver melhor com a sociedade que a gente está inserido. Então, aqueles excessos de raiva que você teria, você vai começar a tentar controlar, você pode melhorar sua convivência em casa. Às vezes, você briga com seus pais por alguma coisa tão boba e você podia simplesmente controlar isso sem inteligência emocional. Eu vi um dos comentários aqui, tá? Isso vai ser importante também para as considerações, que o Cássio, ele falou que ele tem esse problema, né? Ele quer falar alguma coisa para os pais e ele não fala porque ele tem medo. Cássio, não tenha medo, velho. Entenda, uma hora você vai ter que falar, uma hora você vai ter que chegar lá. Então, isso é até uma coisa que eu estava conversando com o Adriano um tempo atrás. Não adianta, você vai adiar e a pessoa não vai mudar. Então, você vai ter que falar alguma hora. Você vai ter que ir lá e vai ter que contar aquilo para a pessoa. Então, é melhor você antecipar isso, falar logo, do que você ficar massacrando somente com a dúvida. E outra coisa, galera, se você confia em alguém, um amigo, um colega de trabalho, você confia, se abre, velho. Às vezes o que falta para você sair daquela angústia é conversar. Só jogar fora. Alan. Eu acho que, para resumir, busquem equilíbrio entre o coeficiente de inteligência, né, intelectual, e o coeficiente emocional. Eu acho que o segredo está nesse equilíbrio. Não está conseguindo lidar com você? Procure uma ajuda profissional, converse com alguém que você tenha intimidade, que possa abrir, às vezes falar já é o bastante para aquilo. Leia muito sobre esses assuntos que algumas pessoas têm um preconceito de, não, livro de autoajuda, eu não sou maluco, eu não sou... Isso é bobagem, tá? Todo mundo precisa de ajuda, de terapia, tem algumas coisas que falam nesse sentido. Então, procurem ajuda, se instruam sobre isso, foquem no intelectual e no emocional. São duas capacidades fundamentais para qualquer tipo de desenvolvimento sobre trabalho, tá? Você tem que ter um equilíbrio entre os dois. Por isso que eu digo, a palavra é equilíbrio. Busque esse equilíbrio. Ótimo. Pronto, só para resumir o que os nossos colegas acabaram de dizer, você primeiro precisa também aprender a lidar com algumas emoções negativas. Eu acredito que isso é importante. Ter autoconfiança, né? Buscar profissionais, como o próprio Harold citou, e administrar principalmente a sua ansiedade. Acredito que isso é um fator fundamental aí para você ter sucesso na sua vida pessoal e profissional. O que eu vou falar aqui tanto vale para a tua vida pessoal quanto para a tua vida profissional. Primeiro de tudo é a questão de conhecer a si mesmo. Quando você conhece a si mesmo, você começa a ponderar alguns pontos na sua própria vida. Nunca, tratando-se da parte profissional, nunca queiram ser as pessoas razoáveis, né? Sempre tentem buscar ser muito mais, que isso vai ajudar vocês muito na questão do mercado de trabalho. E ainda completando a questão do que o Alex falou, não dá para você fugir dos problemas, não. Acho que algum aluno falou que tenta falar com os pais aí e até não consegue, ficar com medo. Não dá para você ficar fugindo dos problemas sempre. Onde você for, eles estão lá. O que você deve fazer é buscar meios e criar hábitos, né? Ou até mesmo trazer a questão do autoconhecimento, do autocontrole e tentar resolver esses problemas. Se você tem uma vida repleta de problemas, você não vai conseguir alcançar um sucesso ou não vai conseguir chegar onde você quer, porque isso vai te atrasar. Beleza? Deixa eu só colocar uma coisa antes de finalizar e fechar. Meninos, como eu falei, existe uma psicóloga que estava acompanhando a gente, tá? Que é a Zane, que é uma amiga de minha esposa. Se vocês quiserem bater um papo sobre isso, a gente vai fazer um formulário, vai colocar para vocês, vai ver um horário durante o período da noite. A gente vai fazer um painelzinho com ela. Assistam, participe. Ela é a pessoa mais embasada a falar sobre isso, né? Nós trouxemos apenas nosso conhecimento sobre livros que a gente leu. Isso, sobre livros que a gente leu, sobre as experiências que a gente tem tido de vida. Porém, ela é uma profissional da área. É bom, Harold, falar isso, porque eu estou vendo um debate aí e, assim, procurar um profissional, galera, sempre é bom. Sim. Não existe... se você está indo procurar esse profissional porque você está querendo aquela ajuda,
sempre é bom. Não existe ser ruim, tá? Para nada na sua vida, para nada, tá? É o seguinte, minha consideração, como todo mundo já focou e contextualizou bem o que a gente debateu, instruiu bem vocês, eu vou sair um pouco do campo e vou falar o seguinte. Quando eu estava na faculdade de Educação Física, a galera falava o seguinte, você é o que você come. Né? Eu ia falar isso. Eu sempre adaptei essa frase para uma outra realidade, que você é o que você consome, não só o que você come, não é o que você consome. Isso quer dizer que se você só assiste pessoas, por exemplo, hoje está muito no moda de YouTube, se você assiste só YouTube, que está lá para agredir, para falar mal, para fazer briga, discussão, você vai refletir aquele tipo de personalidade, galera. Se você quer ser uma pessoa equilibrada, você tem que procurar pessoas equilibradas. Se você não ler nada, você continua no oceano da ignorância. Então, você é o que você consome. Você quer melhorar como indivíduo? Procure hábitos saudáveis. Compartilhe um ambiente de pessoas que sejam pessoas boas, que não sejam pessoas tóxicas. Se eu for acompanhar um youtuber ou um podcast, vou procurar pessoas equilibradas, tá? Independente do ponto de vista dela, é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa que traz informação, sem ficar agredindo, xingando, ofendendo, usando palavras baixas. Eu já estou mudando quem eu sou. Tá? Então, você é o que você consome e, além de tudo isso aqui que a galera indicou, procure consumir coisas boas para se tornar pessoas boas, tá? Quero agradecer a presença aqui de Adriel, que está presente, citou aqui sobre o dia que a gente falou sobre a questão humana no podcast anterior. Galera, lembrando que esse é o nosso 4º podcast, tá? A gente já tem 3 gravados. Basta vocês procurarem lá em qualquer agregador, mas a gente está lá no Spotify, a gente está no Google Podcasts, a gente está no Anchor e no... agora eu esqueci o outro. O Spotify todo mundo tem, né? Então, se você tem lá o Spotify, procura lá CPS Cast, tudo junto, que vai aparecer os episódios anteriores, tá bom? Mais uma vez, brigadão, gostei muito da participação de vocês. Eu tenho certeza que está todo mundo muito feliz pela interação que teve, pela troca saudável que a gente teve. A gente ama vocês de coração, tá? Brigadão, até a próxima. Valeu, galera. Tchau. O